A Juiz esclarece. Vamos abordar novamente o tema das medidas de promoção e proteção e, no dia de hoje, iremos falar da medida de acolhimento residencial. Já vimos que as medidas de promoção e proteção se dividem em medidas a executar no meio natural de vida e outras a executar em regime de colocação. Nas medidas de colocação já vimos o acolhimento familiar, que analisámos nas anteriores sessões, e hoje iremos focar o acolhimento residencial. E o que é isso do acolhimento residencial? É uma medida de promoção e proteção que visa colocar a criança ou jovem numa entidade que lhe assegure todos os cuidados necessários ao seu bem-estar e desenvolvimento e que não seja possível prestar no meio natural de vida. São instituições devidamente habilitadas, com uma logística preparada para o efeito do acolhimento, com recursos humanos permanentes, formados, com preparação adequada para dar resposta à situação destas crianças em perigo e que tem formação também para prepará-las para a fase posterior que já iremos analisar. Esta medida é necessariamente transitória, provisória. O que se pretende com ela é, a curto prazo, no mais curto prazo possível, a reunificação familiar, ou seja, reintegrar a criança no meio natural de vida, quer no seu agregado de origem, quer noutra família. A prioridade é essa. Portanto, tem um tempo de vida limitado esta medida. Só no caso de não ser possível a reintegração da criança numa família que a acolha, seja ela a família biológica, seja ela uma família com vista à adoção ou no âmbito do apadrinhamento, se não houver soluções a esse nível, que permita a integração da criança ou jovem no seio familiar, irá ser ponderada então e perspectivada a aplicação de uma medida de apoio para a autonomia de vida, de forma a habilitar o jovem a sozinho fazer face à sua integração, à sua inserção na sociedade. Esta medida pode ser aplicada a título de forma planeada ou de urgência, de emergência, como medida de emergência. Quando é aplicada de forma planeada, são estudadas as primeiras diversas soluções no âmbito do meio natural de vida, analisa-se a situação dos pais, a situação de outros familiares, de outras pessoas de referência afetiva da criança e, verificada a inviabilidade dessas soluções, é então perspectivada a medida de acolhimento residencial de acordo com as especificidades da criança. Portanto, há a decisão judicial que poderá resultar de um acordo de promoção ou proteção, poderá resultar de um debate judicial, portanto, quando não há acordo quanto à aplicação da medida, como já expliquei, há lugar à produção de prova em debate judicial e, nesse caso, a decisão é tomada por um coletivo de juízes, um juiz de direito e 2 juízes sociais. Nesse caso, a decisão irá determinar o acolhimento residencial da criança, tendo em conta as especificidades da criança e na decisão terá de constar qual é a modalidade do acolhimento, quais são as metas do acolhimento, a duração do acolhimento, o prazo de revisão do acolhimento e os objetivos que se visa com essa medida. Portanto, como disse, um dos objetivos principais é a reunificação familiar, é permitir que a criança, portanto, veja reunidas as condições necessárias no meio natural de vida para poder retornar ao seu meio de origem e só, como disse, num caso de inviabilidade dessa solução, é que iremos perspectivar um encaminhamento para a adoção ou um apadrinhamento e, frustrando-se também essas soluções, a solução que eu mencionei do apoio para a autonomia de vida. Estas medidas podem durar até aos 25 anos da criança ou jovem. Se ele, a partir dos 18 anos,
pretender a continuação da intervenção judicial e poderá durar até os 25 anos se até lá não estiver concluída a sua formação escolar ou profissional. O que se visa, como disse, é dotar a criança ou jovem de todas as ferramentas necessárias para que possa, depois, como adulto, inserir-se validamente na sociedade. A medida não pode coartar a criança ou jovem dos convívios com o seu agregado de origem, salvo se, como já disse noutras situações, for o interesse da criança ou jovem desaconselhar que isso aconteça. Dar-se-á o caso quando a situação de perigo tenha sido gerada pelos próprios pais ou por outros familiares e, nesse caso, poderá justificar-se em determinadas situações mais gravosas que sejam proibidos os convívios. Quando é aplicada de emergência esta medida, não se faz esse estudo prévio porque não há tempo, o que ocorre é uma situação de perigo atual e iminente que implica no imediato a retirada da criança do meio que gera essa situação de perigo que põe em causa o seu bem-estar e desenvolvimento e essa medida pode ser aplicada pelas equipas que estão no terreno, sempre que tal se mostrar necessário, sendo sujeita à validação judicial no prazo de 48 horas. Esta medida de acolhimento residencial visa também permitir que, durante o período do acolhimento, a família de origem desenvolva o esforço necessário para adquirir as competências parentais que porventura não detenha e que possam ser as geradoras da situação de perigo, com o apoio das equipas existentes no local, embora no âmbito desta medida não se encontre previsto, tal como diferentemente do que sucede nas medidas a executar no meio natural de vida, os apoios psicopedagógicos, sociais e económicos que se verificaram e que eu já expus noutras sessões relativamente às medidas a executar no meio natural de vida. No entanto, poderão beneficiar do apoio e do aconselhamento de entidades existentes no local, como os CAFAPs, em termos de aconselhamento e de comportamentos a desenvolver para permitir o reforço das competências parentais e permitir, por essa via, o retorno da criança ou jovem ao meio natural de vida. Esta medida, para além disso, não deve impedir a criança ou jovem de manter a sua identidade, individualidade, a sua privacidade, mas isso iremos abordar no ulteriores sessões em que vamos novamente focar a medida de acolhimento residencial noutras vertentes, nomeadamente explicar que tipo de instituições é que podem intervir neste âmbito, os direitos e deveres de cada um dos intervenientes, entre outros aspectos que iremos abordar posteriormente. O que interessa essencialmente com esta medida, tal como nas outras que já focamos, é, ao fim e ao cabo, permitir aquilo que um grupo musical, os Cabeças no Ar, referem no seu refrão, nos Jardins da Mocidade, permitir, portanto, que se acautele o mal que se verifica na vida das crianças, cuidar bem dos jardins da mocidade para evitar que o mal que se lá encontre, é dito mais ou menos por estas palavras, noutra flor volte a medrar. Portanto, acautelar que toda a situação de perigo que se verifique na vida de uma criança seja dirimida e esta solução terá de ser ponderada como o último recurso após todas as medidas possíveis no meio natural de vida, como já expliquei noutras sessões. Portanto, há um escalonamento das medidas e esta só poderá ser ponderada depois de se verificar a inviabilidade de todas as restantes. Espero ter sido clara. Bem-aja pela atenção.